dia, família. Bom dia, família. O Instagram derrubou a live. Tô de volta, tá? O Instagram colocou um anúncio aqui que eu infringi alguma norma do Instagram. Eu não sei o que eu infringi, tá? Mas tô de volta. Tô de volta. A gente sabe, né, que a gente sempre que vai trazer um assunto novo, trazer algo que a gente precisa trazer libertação, né? Libertação de mente, libertação de cultura. A gente tem um confrontozinho, né? Um confrontozinho. Mas tô de volta. Vai enviando aí, por favor, gente, o aviãozinho para o pessoal, para saber que a gente tá aqui de volta, tá? A gente vai falar hoje sobre tabernáculos. Eu tava falando com vocês sobre, vou dar só uma reprise para quem estava ouvindo e quem vai ouvir depois que a live fica gravada. Eu vou dar uma reprisezinha, tá? Pra gente ficar ligado no que a gente estava falando, tá? Os intercessores aí oram. Então, para ele não derrubar a gente de novo. Então, já que o Instagram derrubou a gente e eu tô de volta, não achei nenhum conteúdo, nenhum problema no conteúdo que eu tô falando, mas ok. A gente vê que Páscoa já cumpriu, tá? A Páscoa do Egito, quando eles saíram do Egito, a Páscoa lá de Jerusalém, que João Batista olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pentecostes, a gente viu Pentecostes de Êxodo 19, quando o monte fumegou e Deus deu a ele as tábuas da lei, o coração dele deu o green card para entrar na terra prometida, né? Selou eles. Aí a gente vê o Pentecostes lá do cenáculo, que o Espírito Santo desceu sobre eles e selou cada um com línguas de fogo, quer dizer, deu garantia do futuro. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que está por vir. Então, tem desse selo. Aí a gente chega a tabernáculos. Tabernáculos é uma lembrança de quando eles moraram em tendas. Lembra que quando Deus tirou eles do Egito, precisava dar uma moradia para esse povo. Esse povo precisava morar em algum lugar. Precisava tabernacular, tá? Tabernacular. Então, como eles precisavam morar em algum lugar, Deus fez tendas para eles. E a Bíblia diz que Deus morou no meio do seu povo. Olha que coisa linda. A primeira coisa depois da libertação é procurar um lugar. A primeira coisa depois que você é liberto, você precisa encontrar um lugar. E Deus foi esse lugar para o seu povo, porque Deus fez tendas para o povo morar. Então havia um acampamento entre os hebreus, né, dividido de 3, 3, 3 e 3, que eram as 12 tribos, e no meio a tenda do encontro, que era onde a presença de Deus assistia. Deus também morou com o povo no deserto. Isso é muito lindo, isso é poesia. Isso é poesia, porque Deus não deixou o povo ir para o deserto. Deus foi com o povo para o deserto. Eu não sei como você se sente em relação a isso hoje. Talvez você está atravessando um deserto, você está vivendo dias tão difíceis. E Deus está aí com você no deserto. Ele diz: eu tirei o meu primogênito do Egito. Quando ele fala com o faraó, por que ele tocou no primogênito de faraó? Porque o faraó estava segurando o primogênito de Deus. Porque o primogênito de Deus é Israel. Israel é o primogênito. Deus ama todas as nações, mas nós precisamos entender que Israel, não por ser o melhor, não por ser o maior, nem por ser nada de diferente, porque Deus disse: vocês não são os melhores do povo, vocês não são a melhor nação, vocês não são, mas eu os amei, eu os escolhi para mim. A escolha de Deus não tem nada a ver com circunstâncias, com QI, com nada disso. A escolha de Deus, ela é tão soberana e ela incomoda, toda vez que Deus escolhe, incomoda. Então, Deus escolheu as nações, mas ele escolheu Israel como primogênito, primogenitura. Sabe, Jesus também é o primogênito de Deus e nós também somos seus irmãos, nós somos. Então Deus escolhe Jesus como filho unigênito e torna ele primogênito dentre muitos irmãos, dos quais nós somos esses muitos irmãos, que estamos na família de Deus e somos filhos desse mesmo Pai. Da mesma forma, ele escolheu Israel como a nação principal, como a nação primeira. Não que as outras não são importantes, mas ele escolheu Israel como primogênito. E ele fala com o faraó, dizendo: é meu primogênito. E ele pega esse primogênito e ele precisa levar ele para morar em algum lugar. Ele precisa, então Deus fez tendas para eles, fez a moradia para eles. E eles
tabernacularam nas tendas que Deus fez. Então, começa aí a festa de Sukkot. Sukkot nada mais é do que uma habitação temporária. Sukkot, tem aqui escrito, olha, Sukkot é um tipo de abrigo temporário, que pode ser feito de folhas, de tecidos, pode ser feito de palmeiras. Então, eles, hoje, como é que o judeu celebra a festa de Sukkot? Que é também chamado de Sukkah. Sukkah é a habitação, é a moradia de tendas, e Sukkot é a festa, tá? Sukkah é a casa, e Sukkot é a festa, que também é chamada festa das semanas, ou festa de tabernáculos, tá? Em algumas bíblias você vai ver que chama de festa, deixa eu botar aqui, de festa das semanas. Também é celebrado a festa das nações. Então todos esses são nomes para a festa de tabernáculos. Por que eu gosto mais de tabernáculos? Por que eu me apego mais com o nome festa de tabernáculos? Com uma razão. Eu poderia chamar festa de Sukkot, poderia chamar festa das semanas, poderia chamar de festa das nações, porque é a festa que convida todas as nações para celebrar ela. Por isso que eles sacrificavam, lá em Números 29, você vai ver eles sacrificando vários cordeiros, vários bezerros. Eles sacrificavam vários animais de corte, de sangue, e eram muitos, Números 29. Eu não vou abrir, senão vai ficar muito longa a live, porque o estudo é extenso e eu quero só pontuar. Mas eles celebravam 70. Começavam a festa celebrando 70 cordeiros. Por que eles celebravam sacrificando? Porque eles entendiam que era uma festa de nações e era sacrifício pelas 70 nações. Então, a Bíblia fala no início das 70 nações. Então, quando Moisés vai instituir a festa, e ele diz que é para fazer isso, na verdade, ele está celebrando por todas as nações. Era uma representação de todas as nações. Por isso que também é conhecida de festa das nações. Deixa eu mostrar aqui Números 29 rapidinho, que eu acho que isso vai ser importante, tá? Deixa eu aqui rapidinho, minha biblinha tá grudadinha, porque às vezes eu pego minha biblinha velhinha. Mas é super importante a gente entender sobre isso, porque a gente entrou no ano novo, né? Lembra que é um período de muita festividade, porque a gente começa com Rosh Hashanah, a gente tem dias de trombeta, a gente tem o Yom Kippur, que é uma preparação para no dia 15 a gente começar com a festa de tabernáculos. Então, também é chamada festa das tendas. E no 15º dia, eles vão oferecer as ofertas queimadas. E eles vão acrescentar nessa festa, cada uma delas, se você ver o Números 29, diz que foram 70 cordeiros. Então, eles marcam a festa, não é? Para que haja uma grande oferta. E eles ofertam 13 novilhos, 14 cordeiros, impecáveis, sem defeito. Gente, então imagine você passar 7 dias ofertando. 7 dias oferecendo. Talvez você me pergunte, por que 7 dias a festa? Por que tabernáculos tem que ter 7 dias? Eu vou te explicar por quê. Tem que ter 7 dias porque Deus criou o mundo em 7 dias. Não é porque ele criou em 6 e no 7º ele descansou. Então, se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, então ele está marcando, porque esse período de Tisrei também é o período do aniversário do mundo. Tá? Você sabe que, pela contagem bíblica, o mundo tem 5.784 anos. Começamos agora em setembro no Rosh Hashanah. Tá? Então nós temos 5.784 anos. Se você for para o calendário gregoriano do Papa Gregório, que foi feito lá em Roma, você vai ter 2024 anos agora em dezembro, no dia 31. Mas para nós que somos guiados pela Bíblia, que amamos ser guiados pela Bíblia, até porque Jesus vai voltar nesse calendário, Jesus vai voltar no tempo bíblico e não no tempo do homem. Olha a diferença, né, da história da Bíblia, 5.784 anos. Por isso que quando as pessoas dizem o cristianismo é uma religião muito nova, ela só tem 2024 anos, eu digo não. O cristianismo, a igreja nasceu há 2024 anos atrás.
A igreja nasceu, mas o chamado do povo de Deus vem desde Abraão. Vem lá desde o Éden. Desde que Deus, né, estabeleceu a criação no Éden, mas depois o patriarca Abraão começou a linhagem. Por isso que diz que a bênção vai de Abraão e é cumprida em Cristo. Então, lá em Gálatas, Paulo dá uma martelada nisso aí. Paulo diz lá em Gálatas 3,14, a bênção determinada sobre Abraão foi cumprida em Cristo Jesus. Ele conectou o antigo e o novo. Várias partes da Bíblia, em Efésios, vários livros, a gente está conectado, o antigo e o novo. Por quê? Porque o novo é 2024 anos. Quando foi escrito após a morte de Jesus, é depois de Cristo. Então a gente vê os evangelhos sendo escritos, a gente vê até depois do ano 90, tem parte da Bíblia ainda sendo escrita pro livro de Apocalipse, quando João fica na ilha de Patmos. Por falar da ilha de Patmos, falamos da Grécia. Nós vamos em abril de 2024 para Israel. Então você não perca, porque vai ser Grécia, vai ser poderoso demais. Vai ser já muita coisa do Novo Testamento. A gente vai ter um mergulho no Antigo e no Novo, sabe? Vai ser muito poderoso. Então, a gente precisa ter um discernimento sobre isso para a gente entender a festa. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias, no 7º descansou. Um casamento judaico dura 7 dias. Eles celebravam por 7 dias o casamento. O primeiro milagre de Jesus é no casamento de Caná. Então a gente vê que essa comemoração ela tem uma razão deles sacrificarem 7 dias, celebrarem 7 dias. É uma festa do derramar, é uma festa da provisão. Porque veja, Deus proveu o seu povo e preparou para eles tenda, tabernáculo. Então os pais judeus, sabe o que eles fazem? E os pais judeus messiânicos também. Eles constroem cabanas em casa. Tem pessoas que têm um quintal maravilhoso em casa, pode construir uma cabana no seu quintal, no seu jardim. Você pode construir uma cabana para os seus filhos, do sofá para a mesinha. Eu fazia quando eles eram pequenos, puxava da mesinha para o sofá. Quem nunca gostou de brincar numa toquinha, né? Eu me lembro que eu comprava tocas para os meninos brincarem. E quando eu comprava, eu falava para eles que era assim que o povo tinha morado, nessas tocas, né? Nessas toquinhas de tenda, de tecido. E você pode fazer com lençol em casa também. Você pode construir uma cabaninha, ir pra lá, ficar escondidinho com eles, contando historinha. Isso é muito gostoso. Por quê? Porque você está mostrando para eles a dependência que era de Deus quando eles moraram no deserto. Eles dependiam completamente de Deus nesse tipo de habitação temporária. Então, o sucá nada mais é do que uma habitação temporária. Nada mais é. Por isso que o judeu, quando vai muito chamar de festa de Sucote, tá? Por causa do sucá, que é o tipo de habitação. E Deus estava com o povo dele no deserto, nessa habitação temporária. Deus estava sustentando o povo nessa habitação. E é muito importante isso, porque revela uma dependência de Deus. Nós também estamos numa habitação temporária. Você sabe que você está numa habitação temporária? Você sabe que você está morando em algo que é temporário, que você vai ser revestido ainda de glória, que você não foi revestido de glória, você vai ser, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, vai ser revestido de glória. Então nós também estamos num corpo que adoece, que vai morrer, que não vai persistir, mas nós vamos receber um corpo glorificado. Alguns nem vão passar pela morte, vão ser transfigurados. Aquela transfiguração de Jesus era o anúncio do que ia acontecer conosco, com os crentes em Cristo Jesus, os salvos, os que estão escritos no livro da vida. Nós vamos ser transfigurados. Alguns nem a morte verão, a morte física, porque eles vão receber o corpo glorificado. Então, onde está o morto teu aguilhão? A morte foi vencida, porque Jesus recebeu o corpo glorificado. Jesus morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Por isso que a palavra do Senhor em 1 de João 2 diz, assim como ele é, nós seremos. Outro ponto, eu sei que todos nós celebramos a festa de Natal, e eu acho que é um momento maravilhoso para você evangelizar a sua família, momentos de família. É sempre muito importante estarmos juntos como família, sempre muito importante não buscarmos discussão teológica. A discussão teológica não tem valor. Você tem que guardar a verdade, você tem que se manter puro, você tem que se manter incontaminado com este mundo, você tem que amar mais a Deus do que ama o mundo. Você não deve sucumbir ao mundo, porque Daniel não sucumbiu na Babilônia e nem José sucumbiu no Egito. A lição está aí. Nem Esté sucumbiu na Pérsia.
Então a gente entende que Daniel, José, Esté são exemplos para nós, que nós podemos morar em lugares contaminados, pervertidos, e nós não precisamos seguir as práticas, nós devemos nos guardar incontaminados desse mundo. Mas a gente sabe que quando Deus prometeu Jesus, diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou em nós. A verdadeira tradução bíblica, a mais pura, a mais verdadeira, é quando diz que Jesus tabernaculou em nós. Por quê? Porque a habitação que hoje a gente tem, hoje, é a habitação de Jesus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então lembra que você morou lá quando saiu do Egito, você morou em tendas, naquele período. Não é? Em todo o Antigo Testamento, eles precisavam morar em lugares vulneráveis. Aquele que tentou morar em cidade de betume, de piche, que era cidade de cimento, que era cidade segura, ele desceu da montanha, que foi Ló. Abraão continuou na montanha, porque Abraão morava em tendas. Abraão morava totalmente vulnerável ao Senhor. Vulnerável a tempestades, a vento. Mas ele estava vulnerável à segurança que Deus dava. Ló desejou a segurança do mundo. Ló buscou as coisas do mundo. Ló buscou a cidade de Betume, que descendo, nós passamos lá quando vamos para Israel. Nós, lá na Jordânia, a gente desce e vê Sodoma e Gomorra, né? A destruição de Sodoma e Gomorra, porque era a cidade voltada para os prazeres do mundo. Era a cidade que buscava o prazer no mundo. Abraão buscava o prazer em Deus. Então, Ló, quando buscou esse tipo de moradia, Ló se perdeu com a sua família, os seus empregados. Diz que naquela época, Ló deveria ter mais ou menos umas 20 mil pessoas trabalhando para ele. Então, Ló não só perdeu a sua esposa e tudo o que aconteceu com suas filhas, quando ele cometeu o incesto e gerou os moabitas e amonitas, mas também perdeu todas as pessoas que estavam com ele. As pessoas que andavam com ele se perderam também em Sodoma e Gomorra, né? Então mostra muito o que devemos escolher. Abraão fez a escolha certa. Então Deus estava sempre falando de moradia, de tabernáculo, de tenda. Deus disse que estava preparando uma casa para ele habitar no meio do povo dele. Mas quando chega no Novo Testamento, Deus, ele não quer mais habitar em tendas e nem de templos feito por mãos humanas. Deus agora vai habitar, Deus homem, Deus filho, Deus pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do homem. A partir desse momento a gente vai ver um Deus que vai habitar no meio do seu povo, não só no meio, mas dentro do seu povo. Por isso que Jesus disse que não habitava mais em templos feitos por mãos humanas, porque aquele tempo tinha encerrado. Aquele tipo de reunião que havia no Antigo Testamento, que era a tenda do encontro, depois o tabernáculo de Davi, depois o tabernáculo que a gente vai ver que houve alguns tabernáculos. Na próxima sexta eu continuo sobre esse assunto, tá, gente? Primeiro houve o tabernáculo de Moisés, que é a tenda do encontro, né? Eles habitavam naquele lugar. Depois teve o tabernáculo de Davi, que era o santuário, onde havia a manifestação da glória de Deus. Depois teve a manifestação do tabernáculo de Jesus. Jesus é o tabernáculo de Deus. Deus tabernaculou em Jesus. Olha que coisa linda. Por isso que lá em João diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre vós. Olha o anúncio aí da festa tabernáculo. Olha aí, Deus falando mais um lugar de provisão, de moradia, de cuidado. Depois teve o eterno, que está em Apocalipse 21, 3, que diz, então eu vi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão o seu povo, e ele mesmo estará com eles. Então, definitivamente, a gente vai morar com Deus futuramente. É por isso que a festa de tabernáculos aponta para esse dia, que Deus habitando no meio do seu povo, Deus trazendo a sua glória para o meio do seu povo. E por fim, a igreja. A igreja também é um tabernáculo. Atos 15, 16, 17 diz, cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, a gente vê que houve primeiro a de Moisés no deserto, depois a de Davi no período de adoração perfeita. Davi soube adorar a Deus. Ele preparou uma casa de adoração. Ele preparou. Depois a gente vê Salomão levantando esse templo. Aí Jesus traz isso, o tabernáculo eterno e a igreja, que também é um lugar que assiste a presença de Deus. Salmo 133 diz como é bom e agradável viver entre os irmãos. E ali Deus ordenou sua bênção para sempre, porque Deus habita na igreja. A presença de Deus está na igreja. Então quando você entra na igreja, você está vendo o tabernáculo, que é o anúncio do tabernáculo eterno que está vindo. Uma igreja poderosa que se levanta ao terceiro dia, gloriosa, majestosa,
gloriosa que está aguardando a presença de Deus. Por isso que o que está dentro da igreja é santo, o altar é santo, as coisas de que Deus ali, a ceia, a gente precisa ter cuidado, porque nós estamos lidando com um lugar de glória de Deus, onde os anjos de Deus vêm. Então tudo isso é muito poderoso, e tudo isso é um anúncio de tabernáculos. Então o tabernáculo está muito mais dentro da nossa vida cotidiana do que nós imaginamos. Nós achamos que é só uma festa que nós celebramos, mas esquecemos que tabernáculo é o nosso dia a dia, porque é a celebração da presença de Deus. Tabernáculo é a celebração da glória de Deus entre nós. Com o rosto desvendado, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados segundo a sua imagem. 2 Coríntios 3,18. Então nós temos essa glória de Deus sendo revelada em nós. E o tabernáculo anuncia isso. E quando o livro de João foi escrito, e é poderoso, porque diz: e ele se fez carne e habitou, tabernáculo entre vós. Então eu volto nesse assunto sobre Natal e tabernáculo, que existe um problema aí, mas não é um problema teológico, não é um problema para mim, creio que não é um problema para você. Celebremos Natal, celebremos as festas, celebremos as famílias, porque isso é importante para que o nome de Jesus seja glorificado nas festas que a gente celebra, sabe? As festas, ainda que algumas festas bíblicas se tornaram completamente culturais, como a Páscoa. Nós devemos voltar a celebrar a Páscoa de verdade, né? Celebrar mesmo o nascimento e a morte e a ressurreição de Cristo, dar mais ênfase a isso e menos ao chocolate, menos a essas outras coisas. E a mesma coisa é o nascimento de Jesus. Então, se Jesus tabernaculou em nós, se você vai lá para o Antigo Testamento e você vê Deus dizendo: eu vou morar com vocês, eu vou habitar, farei uma tenda para ter meu encontro. Por isso que quando Moisés entrava na tenda, saía com o rosto resplandecente, ele via a glória de Deus, e todo mundo olhava para Moisés e respeitava Moisés porque via a glória de Deus em Moisés. Então a gente entende que teve uma estrela no nascimento de Jesus, não é? Foi visto nos céus uma estrela que marcou para os reis magos chegarem até o local do nascimento. E dezembro em Israel é completamente neve. Todo mundo sabe que vai para Israel em dezembro, não aproveita nada, por isso que ninguém vai. Veja bem, por que as pessoas não vão? Pegue todas as caravanas que estão acontecendo. Você vai ver caravanas em Páscoa, em Pentecostes, em Tabernáculo. Você vai ver as caravanas todas acontecendo, principalmente. Nós não vamos porque é muito lotado. É maravilhoso, mas as filas são imensas para entrar nos lugares. Como a gente já foi, a gente prefere ir num ambiente mais calmo para a gente ter mais liberdade nos ambientes e não enfrentar filas de 2, 3 horas, porque é fila de 2, 3 horas. Mas por que todo mundo sobe para lá nesse período? Porque esse período, gente, é o período que Jesus veio. Ele tabernaculou na terra. É o período que Jesus veio para tabernacular em nós. E por isso que você não vai ver caravana de judeus messiânicos. Você não vai ver nenhuma celebração de ninguém em dezembro em Israel. Por que será? Por que será? Então não vamos discutir isso, né? Porque não vale a pena. Mas se você estudar profundamente o nascimento de Cristo, à luz da Bíblia, à luz de judeus messiânicos, você vai descobrir que foi no período de tabernáculo. Porque essa era a promessa, que Deus enviaria o seu filho para habitar em nós. Eu habitarei no seu meio. Desde a saída do Egito, Deus disse que ia habitar no meio do seu povo. Desde a saída. E no Novo Testamento, Jesus veio para isso. Porque Deus andou com Abraão, Deus andou com Jacó, Deus andou com Isaac, mas chega um momento, Deus de Abraão, Isaac e Jacó diz: eu não vou mais andar com o povo, eu vou andar dentro do povo. Por isso que a tradução de Emanuel, quando Jesus foi anunciado, ele foi anunciado o Emanuel. O Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus dentro de nós. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele nos selou com o Espírito Santo, que é a garantia do que está por vir. Ok, então você é uma casa, não é uma casa? Ok, Jesus disse que viria e tabernacularia em nosso meio. A promessa de Deus no Antigo Testamento é que não só andaria com o povo, mas andaria dentro do povo. Deus anuncia Jesus como o verbo que se fez carne e tabernaculou. Deus anuncia Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, querido, na festa de tabernáculo, nós estamos celebrando Deus dentro de nós. Por quê? É a presença de Deus em nós
que você recebeu desde o cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sobre cada um daqueles homens, não foi um espírito para todos os homens, foi um espírito para cada homem. Você entende isso? Havia sobre cada um deles línguas como de fogo. Cada um recebeu. Então cada um recebeu a presença gloriosa de Jesus, que é o Espírito de Deus. Onde estava Jesus nesse momento? 50 dias após a ressurreição, Jesus estava nos céus. Ele ficou 40 dias na terra, mandou o povo ficar no cenáculo esperando, deu 10 dias, completa penta, 50, que é um múltiplo de 7, por quê? Porque o múltiplo de 7 é 49 mais 1. O múltiplo de 7, então, era 49 dias mais 1, que era o dia que ia acontecer. Eita Deus, a Bíblia é perfeita, não erra em números. Lembre-se que o calendário hebraico, ele tem letras que pesam como números. Eles têm valores numéricos, por causa das datas, por causa das festas. As festas são celebradas 7 dias, 50 dias, 50 anos, 7 anos. Existem festas que são múltiplos de 7. Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa. Então, os números, as letras judaicas têm equivalentes numéricos, têm peso. Por isso que nós estamos no ano 5784, que vamos entrar em 2024, que tem peso de Dalet. Aí a gente conversa isso depois, que eu vou colocar para vocês o resumo da palavra profética de 2024 e 5784. Um pequeno estudo que estamos juntando com tudo que Deus tem falado com os apóstolos e estamos observando as datas, observando os tempos proféticos e abrindo portas, guarda esse nome para 2024, portas que serão portas que Deus usará para te abençoar e sustentar o seu povo no meio de situação muito difícil no mundo. Então, mais do que nunca, você precisa mergulhar no calendário de Deus, no calendário da Bíblia, no calendário profético, porque serão segredos que Deus dará ao seu povo, para o povo atravessar os momentos difíceis da terra. Por isso que Deus falou com o seu povo no Egito: mate o cordeiro, passe o sangue dos umbrais da porta. Olha as estratégias que Deus estava dando. Deus estava dando no Egito. Deus deu estratégia para guardar o seu povo, para tirar o seu povo. No período de Jesus, havia estratégias para eles se reunirem, havia estratégias para a igreja apostólica se reunir, havia datas, havia tempos, havia estações, havia tudo isso. E nós perdemos essa ligação com o sobrenatural. Ficamos numa fé racional, numa fé teológica, numa fé pobre de revelação do sobrenatural, de revelação no espiritual. Sabe? A gente também tem que ter cuidado, porque tem pessoas que só têm a revelação no sobrenatural e não tem Bíblia, não tem estudo, não se aprofunda, não descobre. Aí as pessoas ficam atrás de profecias, atrás disso são pessoas completamente desprovidas do ensino. O ensino em si só mata, mas o ensino com a revelação, ela é poderosa. Então nós precisamos entender isso. O evangelho é o poder de Deus. Então o evangelho, estudar o evangelho, mergulhar no evangelho, descobrir o evangelho, buscar revelação no evangelho. Corra de profecias soltas, sem fundamentos, de feitiçaria, de coisas que não têm fundamento bíblico, de imaginações. Corram disso, corram desse misticismo, que isso é muito perigoso. Porque vai levar você, às vezes, para falsas profecias. E falsas profecias, elas tiram você do prumo. A gente acha que não tem valor, mas tem. Falsas profecias tem. Então a gente precisa cuidar, porque a Bíblia condena. Se você for para Jeremias 23, Jeremias está dizendo: vocês não entraram no conselho do Senhor. Estão dizendo coisas que o Senhor não disse. Então, muito cuidado, sabe, gente? Nos últimos dias, a palavra do Senhor diz que muitos vão dizer: no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu falei novas línguas e no teu nome eu profetizei. 3 coisas que as pessoas fazem publicamente. 3. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Não conheço vocês. Então, sabe, a chave é: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto em secreto e ele te recompensará. Porque tem muita gente profetizando, falando em línguas e pregando que Deus não mandou, tá? Porque lembre-se, os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. A pessoa recebe um dom, ela anda no dom e ela pode não andar mais na presença. Eu não quero andar no dom, eu quero andar na presença. A presença traz o dom. Então eu prefiro 1000 vezes uma pregação de 2 horas sem profecia, mas que seja do trono, do que uma palavra de 2 minutos de profecia que não veio de Deus. Tá? Então, vamos, calma. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre falsas profecias, compre o livro de John Bevere. Assim diz o Senhor. Leiam esse livro, vai ajudar muito quem vive aí buscando um profeta.
tá? Porque o profeta, na verdade, quando você busca a profecia, mais do que busca Deus, o profeta pode ter um espírito de mentira, porque você idolatrou a profecia. Teve um rei que idolatrou a profecia, né? E Deus colocou um espírito mentiroso no profeta para enganar o rei. Por quê? Porque quando você busca mais a profecia do que Deus, você está idolatrando. E toda idolatria tem uma raiz de mentira. Então, quando você idolatra algo, algo se torna engano na sua vida. Então, nunca idolatre nada, nem ninguém. Honre. A palavra é honrar. A gente honra quem carrega um dom, quem é um pastor, os seus pais, pessoas que estão carregando algo, que te alimentam espiritualmente, que te alimentam de alguma forma. Você dá honra a elas, tá? Existem várias formas de honrar, mas nunca idolatria, tá bom? Então, essa é uma festa de total provisão, porque Deus habitou no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Então, essa é uma festa que fala de habitação. E diz assim, Deuteronômio 16, 14. Olha que coisa linda. Eu amo essa palavra aqui, Deuteronômio 16, 14, sobre a festa de tabernáculo para você. Então a gente viu que tabernáculo é uma habitação, é uma tenda, que hoje a gente celebra com palmeiras, com folhagens, que é celebrada pelos judeus messiânicos, que é celebrada pelos judeus. Só que eles celebram sem revelação de Cristo, sem revelação de Jesus. Nós celebramos já na glória, porque Jesus já está glorificado. Veja que alegria a nossa celebração, por isso que ela é uma festa alegre, porque a gente já celebra ela na glória, a gente celebra já na revelação da glória de Jesus, né? Então, é diferente essa celebração. E diz assim, durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que tiver te indicado. Pois o eterno teu Deus vai te abençoar em todas as tuas colheitas. A festa da bênção da colheita. É a última festa do ano. Festa do 7º mês, Tisrei. Festa de 7 dias. Isso é poderoso. Por quê? Porque o Sukkot, né, Sukkot, a tenda, a festa de Sukkot, é a 7ª festa, celebrada no 7º mês, que dura 7 dias. Então isso é muito poderoso no calendário religioso, no calendário bíblico. A Bíblia diz que as festas são perpétuas. Deus disse que celebre as festas perpetuamente. Tabernáculos é a última festa do ano, e ele disse que celebra perpetuamente. Quem mandou parar de celebrar a festa? Porque Deus não mandou. Jesus veio para cumprir, não para revogar. Então, Jesus não mandou parar de celebrar Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Por que você não celebra Tabernáculos? Por que você nunca ouviu falar de Tabernáculos? Por que você nunca soube de Tabernáculos? Porque é a festa da colheita, porque o diabo não quer que você colhe. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. As 3 coisas que o inimigo vai fazer com a sua vida. E Tabernáculos, sabe o que ele faz? Te guarda, te provê, te sustenta. Então, o inimigo veio para matar. Tabernáculo é a festa da vida, da glória. É Jesus glorificado, é Jesus vencendo a morte. Satanás veio para roubar. Tabernáculo é a festa de você colher. Satanás veio para destruir. Tabernáculo veio para te guardar, para te proteger. O diabo fica furioso se você celebrar tabernáculos. O diabo não aguenta você celebrando tabernáculos. E olha, começa hoje, na viração do dia, começa a festa de tabernáculos. Domingo, a gente já está celebrando tabernáculos. Domingo, dia 1º, nós já estamos tomando ceia, celebrando a festa do 7º mês. A 7ª festa, que vai durar 7 dias. Meu pai... E a alegria, celebração. Eles sacrificavam os novilhos todos os dias. Eles iam diminuindo os novilhos até o último dia ter sacrificado todos. Começavam com 70. Eles tinham alegria de sacrificar. Josias fez o sacrifício de 23 mil. Josias restaurou a festa de tabernáculos, porque o povo tinha se perdido. E Josias, ele celebrou essa festa de tabernáculos e ele restaurou a festa. Então é poderosíssimo essa festa, porque há um entendimento que é a última colheita do ano, é o último mês do ano e a última colheita do ano. Então, de novo aqui, poderoso demais, para celebrar no local que o Eterno tiver te ordenado,
E ele vai te abençoar em todas as tuas colheitas, em todo o trabalho das tuas mãos. Ele vai te abençoar em todas as tuas colheitas, em todo o trabalho das tuas mãos. É o período que você tem uma colheita do que você fez esse ano. É a última festa, é a última colheita. Então é a colheita que ele iam sustentar o povo até a próxima festa. É a maior colheita do ano. Também é a maior entrega. O povo sacrificava porque ia ter uma colheita muito grande. Então, é a maior colheita e é também que vai receber do trabalho das vossas mãos. Ah, isso aqui é poderoso. Isaías 49, isso aqui. Isso aqui é Isaías 49, 4. Meu Deus, eu vou falando e Deus vai entregando as coisas. Com o objetivo de proporcionar plena felicidade na terra. Toma. Toma essa. Te proporcionar plena felicidade na terra. Jesus veio habitar em você, tabernaculou em você, para você ter plena felicidade na terra. Jesus veio habitar em você para você ser pleno. O que é a promessa de Jesus? Plenitude de vida. Que quando chegasse a plenitude dos tempos, nós teríamos plenitude. Efésios 1:10, que na plenitude dos tempos, todas as coisas serão convergidas em Cristo Jesus. Jesus veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Qual é a festa que celebra a abundância? Qual é a festa que Josias colocou muitas ofertas no altar? Qual é a festa que Esdras e Neemias restaurou quando passou 70 anos na Babilônia? Foi a festa de tabernáculos. Sabe uma coisa que marca o mês de Tisrei, que é o mês da festa de tabernáculos? É o mês que Deus colocou no coração de Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, quantos novilhos a gente oferece? Lá em Números 29, 70 novilhos. Quanto tempo eles passaram no cativeiro babilônico? 70. A Bíblia diz que eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico porque não guardaram o sábado. Que eles não estavam guardando o sábado. Sábado é o 7º. A gente está no 7º mês, na 7ª festa, que dura 7 dias. A gente descobriu que o povo ficou no cativeiro da Babilônia porque não guardavam as festas bíblicas. Ai! Eita Deus! A gente descobre isso. E aí, a gente descobre que festa de tabernáculo é para celebrar plena felicidade na terra. Por quê? Porque Jesus não ficou na morte. Jesus levantou e ressuscitou. E ele celebrou. Houve a celebração. Jesus ressuscitou. Então, lá em 1 Coríntios 15, diz que 58, 56, 57, 58. Aí diz que Jesus venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Que nós vamos transformar este corpo aqui, que é mortal, vai receber imortalidade. Que é o que era natural, vai receber o sobrenatural. E vamos receber um corpo glorificado. Isso é tabernáculos. Porque se o seu corpo for a casa de Jesus, a casa do Espírito Santo, então você vai receber um corpo glorificado igual que Jesus recebeu. Isso é tabernacular. Isso é festa de tabernáculo. Toda provisão que você tem é um tabernáculo. É uma bênção que Deus está te dando. É uma colheita. Porque é uma promessa, toda abundância. Porque é a festa do derramar. É a festa que Deus derrama sobre nós. Gente, tem tanta coisa. Ainda tem os profetas para compartilhar com vocês. Zacarias. Tem o profeta Joel falando dessa festa. Tem a promessa de Jesus dessa festa. Você sabia que Jesus celebrou tabernáculos? Você talvez não sabia. Porque o diabo não quer que você celebre tabernáculos. O diabo não quer que você tenha colheita. O diabo não quer que você seja feliz aqui na terra. Olha, os católicos até aceitam. Mas os crentes antigos da presbiteriana congregacional, todos esses da minha linhagem, acha que a felicidade é só na eternidade. Nós não fomos ensinados que Deus tem provisão aqui para essa terra. E está aqui no Antigo Testamento. Está aqui uma chave para você. Está aqui a chave que diz assim, plena felicidade na terra. Mas isso começa celebrando a festa de tabernáculos. Porque a festa de tabernáculo é a festa da alegria, da celebração, da vitória, da glória. Anuncia o que nós vamos viver com Jesus. Nós já estamos vivendo, que o Espírito Santo em nós me dá alegria. Não dá? Dá? Dá em você? Os frutos do Espírito, lá em Gálatas, quais são? O Espírito habita em você. Aí você diz, profetizo, prego. Não. O Espírito em você, aí não é manifestação do Espírito. O Espírito em você vai ter amor, alegria,
paz, benignidade, bondade, domínio próprio, lealdade, fidelidade. E contra essas coisas não há lei. A presença do Espírito manifesta-se com isso. A manifestação é que se manifesta com um dos dons. Por isso que tem muito neguinho profetizando que não tem mais amor, não tem mais alegria, não tem mais paz, não tem mais lealdade, porque os dons são irrevogáveis. Então, família, a gente precisa mergulhar nesse assunto. A gente precisa descobrir mais de Deus sobre a festa de tabernáculos, a festa de Sucote, né? A festa onde nós celebramos a provisão de Deus, onde celebramos a alegria, não é? Então, a festa de Sucote, a festa de tabernáculos, a festa das nações, ela é riquíssima, e nós vamos compartilhar mais e mais. Nós não vamos terminar essa live sobre a festa hoje é a nossa abertura, é só para dar um gostinho. Nós vamos ver essa festa, os profetas anunciando, nós vamos ver a festa de tabernáculos no Novo Testamento, nós vamos ver as promessas que ela tem. Hoje nós aprendemos o que é um Sucote, nós aprendemos o que é a festa de tabernáculos, aprendemos o que é um sucá. Aprendemos que eles saíram do Egito e tiveram um sucá para morar. Aprendemos que Deus habitou no meio do seu povo no deserto. Ele era a coluna de fogo, gente. E a nuvem. De dia nuvem, de noite coluna de fogo. Ele era a própria presença. Ele disse, eu levarei o meu povo com asas de águia. Ele disse a Faraó, deixe o meu primogênito ir. E ele disse, eu habitarei no meio do meu povo e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tabernáculos é habitação, é presença. É o tempo de você buscar a presença de Deus. É tempo de você se realinhar. Se você não fez um jejum nesses dias, que são 10 dias, quando começa o Rosh Hashanah, a trombeta vai soar, e eles têm 10 dias de preparação. Depois desses 10 dias de lamento, de choro e preparação, eles têm o dia do Yom Kippur. Eu já avisei a vocês na quarta-feira que eu fiz a live do Yom Kippur que nós não precisamos, porque Jesus já é o nosso Yom Kippur. Jesus já foi lá e pagou toda a nossa dívida. Mas pode ser um momento de você ter introspecção, buscar Deus, realinhar sua vida, escrever seu diário de oração, escrever o que você está sonhando para o ano 2024, ter buscas espirituais. Onde você botar? Quero uma casa, quero um marido, quero que meu filho seja liberto das drogas. Não. Faça primeiro um diário espiritual. O que você vai dar a Deus? Como você vai se comprometer com Deus? Qual o ministério que você sonha? Como você quer que sua vida seja para a glória dele? Sabe, tabernáculos é a festa da glória, é 7º mês, é conclusão. Deus concluiu. No 7º dia, quando Deus descansou, ele diz, eu vejo que tudo que eu fiz é bom. É a celebração do ano, é a vitória do ano. Então faz um higiene mental, faz um inventário da tua vida espiritual, faz os teus concertos, tira um tempo com Deus, um tempo com a palavra, um tempo de oração, um tempo de jejum, porque hoje às 18 horas nós estamos entrando na última festa do calendário. E você um dia vai participar de todo o calendário, porque Jesus está voltando. Estamos a 5 minutos da meia-noite pelo calendário bíblico. Estamos na volta iminente de Jesus. Israel está fazendo a paz com a Arábia Saudita. Nisso nós vamos ter só 7 anos. Nós não sabemos durante esses 7 anos em que momento Deus vai tirar a igreja. Mas eu quero dizer a você que você precisa se alinhar. A gente não sabe o dia nem a hora. Ele diz que nós não sabemos. Mas nós temos um entendimento espiritual de algumas coisas que estão acontecendo. E nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para encontrar. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Se vai ser daqui a 7 anos, 70 anos, se vai ser daqui a 7 dias, esteja preparado para esse encontro. Esteja preparado, mergulhe nessa festa, mergulhe no estudo dessa festa. Domingo, você pode entrar online, que eu vou estar pregando sobre a festa de tabernáculos, vou estar trazendo revelação. Se você mora aqui perto, faça uma caravana, venha celebrar a festa de tabernáculos, venha celebrar no ambiente de presença. Se você não puder vir nesse dia 1º, venha no dia 8. No dia 8 vai ser poderoso. Se você mora aqui perto de Recife, venha com a caravana, porque dia 8 nós vamos fazer a festa, as danças proféticas, vamos celebrar outra ceia, nós vamos ter muita comida, muito alimento, vai ser uma grande festa no dia 8. Então, nós contamos com você nesse tempo para você orar, para você buscar Deus, para você ter uma busca. Se você não teve essa busca ainda nesse tempo, desde que entrou no ano novo judaico, no Rosh Hashanah, eu oro para que você não entre de qualquer jeito, que você tenha um preparo. Eu vou dizer uma coisa a você, vou dizer uma coisa muito séria a você agora. Estou terminando, mas eu vou dizer uma das coisas mais sérias que eu vou dizer nessa live. Se você souber entrar em tabernáculos, na festa do 7º mês, você entrar bem nessa festa, se você alinhar a sua vida, você vai ter uma virada de ano em dezembro totalmente diferente.
Eu nunca mais virei um ano, de qualquer forma. Nós fazemos o culto da virada, mas é diferente. O poder todo está agora. Então Deus está te dando 3 meses antes o poder necessário para você chegar em dezembro pronta. Deus está te dando. Entra no calendário de Deus, entra no calendário bíblico e você vai ver daqui a 3 meses sua vida mudar. Leia a palavra, busque a Deus em primeiro lugar quando você acordar. Vá para a Bíblia, leia, medite. Mude sua história, saia das redes sociais, elimine televisão, elimine amizades tóxicas, elimine pessoas mundanas. Seja um Daniel, que não se contaminou com a Babilônia, seja um José, que não se contaminou com o Egito, seja um Esté, que não se contaminou com a Pérsia. E você vai ser cabeça, você vai ser realeza. Tabernáculo é a festa da realeza, é a festa de Salomão antes da queda. É quando Deus abençoou Salomão com todas as bênçãos ali, com tudo. É uma festa de realeza, de glória. A gente, para os homens é como para o rei Salomão, e para as mulheres é como para a rainha Esté. Essa festa fala muito sobre isso, e realeza. Então se prepare, mude sua história, mude sua vida, e você vai ver que nos próximos 3 meses a sua história vai mudar. Quando você chegar em dezembro, dia 31, você vai dizer para mim, minha vida mudou. Então reprograme sua vida com o relógio de Deus e experimente as bênçãos de Deus na terra dos viventes. A promessa de tabernáculo, Deuteronômio 16:14, é que ele vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos, que vai abençoar com o fruto do trabalho das nossas mãos, vai nos abençoar na nossa colheita, e ele vai nos dar todas essas bênçãos na terra dos viventes. É na terra dos viventes. Não é quando você chegar só na eternidade, como tanto foi ensinado, que a gente tem que correr logo da terra, suportar tudo que tem que suportar aqui na terra, porque a alegria só vai ser na eternidade. Não. Deus deu a porção do Espírito dele para nós aqui na terra, para nos alegrarmos aqui, para termos alegria, termos paz, termos amor, celebrarmos, ter um pouquinho do que vai ser no céu aqui na terra. Ter na igreja o lugar da presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. E a igreja tem a presença de Deus para derramar sobre você, para você carregar ela. Muitos crentes estão esquecendo disso, quando esquecem de congregar, quando esquecem de se conectar, mesmo que seja pela internet, é um culto. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo em você. Sim, crente, você tem. Mas o lugar que você carrega é na igreja. Salmo 133. Hebreus diz, não deixe de se congregar. Sabe por quê? Ninguém carrega a presença se não for lá buscar de novo a presença. Sabe o celular? O celular fala, né? O celular faz live, eu telefono, passo o WhatsApp. Mas se eu não botar no carregador, ele não faz nada disso. O Espírito Santo em você, sem estar no carregador, não pode fazer nada. Se você não alimentar o Espírito Santo na casa de Deus, você não vai ter o Espírito Santo por muito tempo. Dura até um tempo, mas depois você vai perceber que você perdeu o fogo, que você perdeu as bênçãos. Deus ordenou a sua bênção na sua casa para sempre. Amo vocês. Deus abençoe. Um início de tabernáculo poderoso. Uma festa de Sucote inesquecível. Uma festa das nações, de semanas, de colheita, de provisão de Deus, de presença de Deus poderosa. Deus abençoe, família. Se essa live te abençoou, passa para alguém, tá? Sexta-feira eu vou fazer ela de 8 horas da manhã. Porque algumas pessoas estão me pedindo para eu tirar a live das 7 horas, que está muito cedo, e colocar às 8. Então, eu vou colocar a live às 8 horas para ajudar o pessoal, que muita gente diz que é o período que está indo para o trabalho. Tá? Eu vou fazer mais uma votação, mas provavelmente fica de olho nas minhas redes sociais, que essa live vai subir para as 8. Deus abençoe. Amo vocês.